Hoje o assunto será sobre uma das maiores mineradoras do mundo, CSN Mineração, que até pouco tempo atrás fazia parte da sua conglomerada CSN Siderúrgica. Abordaremos o segundo trimestre de 2023, que trouxe grandes resultados, alguns preocupantes, mas certamente com bastante insight para que a gente possa tomar uma decisão de maneira mais assertiva. Me acompanhe até o final que esse vídeo com certeza vai valer a pena para você. Começando aqui então, resultados do segundo trimestre de 2023 da CSN Mineração, código CEMIN3. Partindo aqui dos destaques da empresa que nós tivemos nesse período, um recorde histórico de volume de produção e também volume de vendas. E aqui já cabem alguns comentários. Volume de produção há mais de 100 anos, tudo bem? Eles começaram lá em 1913, na Casa de Pedra, que fica na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, e nós tivemos então esse recorde histórico aí. Qual que é o grande ponto? Quando eles falam de produção, você tem que colocar na sua cabeça que é a própria geração somada às compras que eles realizam. Sim, tal qual uma empresa geradora de energia, ela acaba gerando a sua própria energia, mas eventualmente ela pode se estender ao fato de comprar alguma energia mais barata para suprir os seus clientes. A CSN Mineração faz a mesma coisa. Ela faz a própria produção e eventualmente ela acaba comprando também no mercado. Nós tivemos um maior volume de vendas, então também é um outro ponto fundamental para você entender. Aumentou a produção, aumentou o volume de vendas. Mas será que o preço da venda em si conseguiu ser maior também? A gente vai chegar lá, tudo bem? Tivemos aqui a questão da geração de caixa, né? E eles sempre gostam de colocar isso. E lá no finalzinho a gente vai ver um gráfico explicando cada um dos seus elementos. E esse aqui é um ponto interessante, que sempre quando a gente pensa em empresa previdenciária, a gente está pensando ali na previsibilidade e principalmente na perenidade do negócio. Eles fizeram alguns contratos com a Glencore e com a Cargill. São duas gigantescas do mundo. E eu vou trazer aqui alguns pequenos números sobre elas, tá? A Glencore, ela teve um EBITDA ajustado em 2022 de 34 bilhões de dólares. Então, arredondando aqui, daria pelo menos uns 120 bilhões de reais se a gente fosse trazer aqui para o nosso país. Mais de 35 países em que ela atua e mais de 140 mil funcionários. Percebam que quando você tem um parceiro comercial desse tamanho, a gente fica um pouquinho mais tranquilo, não é verdade? E a Cargill, também outra gigantesca, 160 mil funcionários, atua em mais de 70 países, 160 anos de experiência, uma baita empresa, com as suas receitas anuais batendo o R$500 bilhão. É muita grana. Então eu gostei disso aqui. Foi feito um contrato de pré-pagamento, então parte desse dinheiro chega antes de efetivamente você entregar o minério de ferro, que é um contrato, salvo engano, aí de 3 a 4 anos, ok? Isso significa o quê? Mais dinheiro entrando agora para você conseguir fazer os seus financiamentos, seu crescimento, pagar dividendos, por que não, né? E manter as suas operações funcionando. Porém, tivemos um forte impacto negativo da cotação do minério de ferro. E eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui tendo uma percepção, ainda que bem abstrata, mas é uma percepção fundamental para identificar trimestre a trimestre quais são as variáveis e o peso de cada uma delas, de maneira resumida, quando você olha para esse tipo de negócio. Começando então aqui pelo volume de produção e estoques, percebam que muita gente ignora as notas explicativas, as notas de rodapé. Então, esse pontinho aqui eu acabei de falar para vocês no slide anterior, a produção não está crescendo sistematicamente, isolada. Ela também está aumentando as suas compras. E algumas pessoas podem até me perguntar, Bruno, não faz sentido, por que ela vai comprar algo que ela produz? Oportunidade. Às vezes ela conseguiu fechar um contrato como aquelas duas grandes empresas que a gente falou, numa cotação acima do preço atual. Então o que ela faz? Ela vira apenas uma intermediadora. Ela compra o minério de ferro agora, que está relativamente um pouco mais barato, e de acordo com os seus contratos de médio e longo prazo, ela pode aumentar o seu estoque, não foi o caso, mas ela pode aumentar o seu estoque, ou ela pode simplesmente repassar esse minério de ferro que ela acabou de comprar para os seus clientes.
Entendeu? E tudo aquilo que ela está produzindo, ela pode vender ou fazer outras estratégias de gestão dos seus recursos, pensando em otimizar cada vez mais todas as suas operações. É basicamente isso que você precisa ficar atento. E agora, atualizando a informação em relação aos estoques, nós estamos com valores muito estáveis, 4,5 milhões de toneladas, desde o ano passado até agora, sem grandes relevâncias, aí, uma queda de 2% ano a ano, e no trimestre uma queda de 3%. E também por que você pode ver eventualmente um aumento do estoque ou uma queda muito abrupta. Entendam que a cotação do minério de ferro e a cotação do dólar, por exemplo, oscilam bastante, e isso vai impactar os contratos da Semin. Se porventura a gente perceber que o minério está ficando muito barato, o que é salutar? Bom, se eu sei que o meu produto está muito depreciado, por que não comprar isso à vista, conhecendo, né, tendo a expertise do segmento e dos ciclos que eu estou exposto, eventualmente isso pode valorizar. Aí o meu estoque que está elevado, eu começo a desovar. Deu para entender? E é claro que o contrário também é válido, né? Não é somente essa pequena lógica que a gente vai abordar em relação a estoque de minério, mas é uma das alternativas para que você consiga entender alguns movimentos que acontecem. E como vocês sabem, eu gosto muito de trazer aqui algum conteúdo extra em relação à empresa. O que eu fiz? Eu peguei a produção e também as compras realizadas em todos os trimestres desde o primeiro TRI de 2016. Qual que é o nosso intuito aqui? Tentar encontrar algum tipo de relação, algum tipo de padrão para que nós, investidores, consigamos entender a empresa daqui para frente, também entendendo o passado e o presente, ok? Vamos segmentar aqui a nossa leitura. Qual é a informação que eu consegui observar de relevante? Notem que no primeiro trimestre nós tivemos um valor tal, que no segundo TRI foi observado um aumento. Tudo bem? Vamos para o segundo ano de análise. O primeiro trimestre ele esteve muito em linha com o segundo trimestre, com uma leve queda. Nada muito significativo, mas nós tivemos um resultado maior. No terceiro ano, 2018, também observamos isso. Em 2019 também, um crescimento agora um pouco mais tímido. Já 2020, que foi um ano muito complicado para todo mundo, não vou entrar aqui nos detalhes, vocês sabem do que a gente está falando. Também teve um aumento agora expressivo, que se repetiu em 2021 e também em 2022. E curiosamente, né, em 2023 também. Então, por mais que pareça muita informação para uma conclusão muito sucinta, o que a gente tem observado em relação à Semin? Geralmente, quando a gente observa o primeiro trimestre, em termos de produção e de compras, historicamente falando, um trimestre inferior do que o segundo. Então a gente viu ali, virou o ano, começou a acompanhar a empresa, ela teve um resultado tal, na nossa cabeça, considerando tudo que a gente está abordando aqui, a gente pode esperar ou em linha ou algo positivo. E também um outro dado interessante é que, geralmente, o primeiro trimestre ele é o mais fraco dos 4 trimestres. Dá um pause no vídeo e depois você dá uma olhadinha aí nas outras colunas. A gente não consegue prever muito bem o segundo semestre, mas a gente sabe que o primeiro TRI ele é o pior e serve como o nosso balizador. Eu gostei dessa percepção e queria trazer para vocês, tá bom? Agora tem um outro ponto bacana. Quem gosta do setor de mineração já ouviu falar em alguma teleconferência a seguinte frase: quando nós temos muitas chuvas, geralmente a nossa produção ela acaba sendo muito diminuída, ela é impactada negativamente. Tudo bem. Vamos lá, tá chovendo, tá ali a mina, as máquinas começam a trabalhar mais lentamente, tem risco maior e tudo mais, então beleza, faz sentido. Mas diante dessa informação eu quis um pouco mais a fundo para que a gente pudesse entender se essa correlação ela é verdadeira ou não, historicamente falando. E olhem que curioso, como eu tinha falado para vocês, pegamos agora a média da produção e das compras trimestral desde 2016 até 2023, lembrando que os dados são incompletos, né? O ano ainda não passou. Só reforçando o que eu tinha falado, o primeiro TRI geralmente ele é o pior do ano e ele geralmente tem no segundo TRI um valor mais elevado. Tranquilo? Maravilha. Agora, olhem só o padrão de chuvas, historicamente falando, dos últimos 30 anos, tá bom nessa janela aqui de observação, em relação ao município onde está a Casa de Pedra. Nós temos aqui muitas chuvas no início do ano, tendo uma certa queda até o meio do ano, um tempo seco,
no meio do ano e depois volta a chover novamente a partir de setembro até dezembro. Ok. Então, se o que eles falaram que a chuva dificulta a mineração, a gente tem que observar nesse gráfico aqui. Quando as chuvas estão mínimas, as produções, na média, estão nas máximas. Quando nós temos muitas chuvas, geralmente as produções elas são comprometidas. Mas, principalmente, no primeiro trimestre. Gostou dessa informação? Eu gostei bastante. E se você chegou até aqui, e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e também coloca nos comentários alguma informação extra que você gostaria que a gente abordasse em relação a Semin. E não se preocupa muito se for algum comentário bobo não, tá? Alguns insights, eles surgem de comentários comuns. E é essa colaboração que eu estou pedindo para vocês por enquanto. Vamos dar seguimento aqui. Já falamos da produção, agora vamos falar das vendas e da receita líquida. Já que nós estamos tendo um recorde de produção, é esperado, sem dúvida nenhuma, um volume de vendas superior. E é o que está acontecendo em níveis bem cavalares, eu diria, né? Quase 50% ano a ano e mais de 30% em relação ao trimestre anterior. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mercado doméstico e mercado externo. Calma lá. Mesmo com o aumento de produção em termos de volume, mesmo com o aumento de vendas, infelizmente a nossa receita líquida ela acabou caindo. Pô, Bruno, como assim? De novo, empresa de commodity está exposta à cotação do minério de ferro e também muito exposta à cotação do dólar. E vocês sabem que no nosso contexto atual, em que eu gravo esse vídeo, que é agosto de 2023, nós estamos diante de uma queda da cotação do dólar. Isso vai impactar, não tem jeito. Tivemos aí menos 28% em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano. Isso significa o fim dos tempos, a empresa vai quebrar e tudo? Não, não vai. Isso daqui é esperado, tá? Fique ciente. A grande pergunta que você tem que fazer, e nós vamos analisar isso aí conjuntamente, é: esse cenário vai continuar? Tivemos recentemente ali o dólar a 5,30, 5,40 e depois caiu para 4,90, 4,80 aproximadamente. Essa queda você imagina que vai continuar acontecendo? Será que com a redução da taxa de juros, que já foi anunciada, efetivamente o nosso câmbio vai ficar estagnado? Vai se manter nesse patamar? Ou será que ele tende a subir? Ou tende a continuar caindo? Essas e outras grandes variáveis você tem que considerar. E por isso que a gente vai fazer algumas projeções pessimistas, um cenário base e um cenário relativamente otimista, para que você fique dentro da sua zona de conforto, não se expondo desnecessariamente a esse tipo de negócio que é bem mais complicado, eu confesso. Mas vamos continuar aqui, né? CPV, para quem não lembra, custo dos produtos vendidos, já que nós vendemos uma quantidade maior, é esperado sim um aumento do CPV, um aumento do custo. Mas o que você tem que ficar atento aqui? Bruno, o quanto que aumentou o custo do produto vendido trimestre a trimestre? 17%. E qual que foi a receita gerada de um trimestre para o outro? Essas duas métricas elas estão muito ligadas. E qual que é uma das informações que eu gosto de observar? O comportamento. Se nós tivermos uma receita crescendo mais do que o próprio CPV, eu fico relativamente tranquilo. Não gosto de ver, por exemplo, um CPV disparando e a receita do mesmo período tendo um crescimento menor. Aí tem alguma coisa errada que merece uma investigação a mais. Falando aqui de EBITDA e também de margem ajustada, nós tivemos uma redução sim para 30%, mas nada que me preocupe não. Quem já me acompanha há mais tempo aqui no Vida de Acionista sabe que eu gosto de uma margem de pelo menos 30%. Esse é um dos vários motivos pelos quais eu decidi sair de Vibra, mas ainda não liquidei minha operação. Tivemos no ano passado 35%, no trimestre passado quase 50% de margem, então está tudo dentro do nosso cronograma. E em relação ao EBITDA ajustado, já era de se esperar uma queda também, de 2 bi para 1 bilhão, uma queda de 50%. E esse gráfico talvez seja o mais interessante para você entender um pouco mais da dinâmica em relação a Semin. Vamos olhar aqui diretamente com algumas parcelas apenas, tá? A gente não quer sempre esgotar o slide, a gente quer aos poucos ir absorvendo cada uma das informações. Depois a gente retoma e aprende mais um pouco e vai aprofundando. É o famoso aprendizado em funil. A gente vai abordando o mesmo tema várias vezes até que a gente fique muito bem concentrado.
Aumento de volume, era de se esperar, então a gente já viu aqui graficamente a importância. Os mix dos produtos, então existem algumas qualidades, alguns graus de pureza relacionados ao minério extraído, e às vezes você consegue fazer até alguns processos de beneficiamento, valorizando a sua mercadoria. Nós tivemos aqui o Platts, de maneira bem simplificada, é a cotação do minério, então uma queda muito grande no último trimestre para o segundo tri, isso impactou muito forte. O frete marítimo, que não tem jeito, né, vai impactar negativamente também, e às vezes alguns eventos não recorrentes ou algumas questões mais detalhadas. Perceba que nós saímos de um EBITDA de 2 bilhões e chegamos a 1 bilhão, conforme a gente tinha falado anteriormente. Mas graficamente, quem foi o grande responsável dessa queda? O minério de ferro. Tudo bem. Olha o resumo que a gente acabou montando para vocês. Quando você fala de CEMIN, você tem que pensar nessas variáveis. Na live que eu fiz com o Ricardo Schweister, a gente até deixou ali uma pergunta para ele relacionado a esse tipo de acompanhamento. Eu vou deixar no link aqui a live completa para você assistir, vale muito a pena. O mais importante, o que mais acaba impactando realmente é a cotação do minério de ferro. Por isso que esse gráfico aqui ele está maior, a escrita ela está maior e infelizmente teve uma tendência de baixa. A cotação do dólar também é relevante, porém menos nesse caso, e também tivemos um resultado negativo. E o terceiro elemento, que é o frete marítimo, algo já bem menos relevante, mas também impactou de uma maneira ruim no negócio. Ainda que nós estejamos diante de um aumento de produção, o que é muito positivo, os outros fatores tiveram um peso maior na balança. Agora, vamos refletir um pouquinho. Cotação de minério de ferro. Tem gente que gosta de trabalhar com um valor de 80 dólares. Hoje está girando em torno de 100. Já chegou a mais de 120, muito mais, aliás. Então, será que isso aí vai ser algo previsível? E eu já adianto para vocês, não vai ser, tá? A gente geralmente relaciona com o nosso principal cliente, que é a China, e nós ficamos expostos àquela narrativa de que com a reabertura que iria acontecer lá no primeiro trimestre, a China iria voltar com tudo, etc. Acabou não acontecendo. Não tem jeito. Ainda bem que CEMIN está fazendo contratos com outras empresas, não é verdade? E com outras localidades, melhor dizendo. Mas quando você tem uma queda contínua no minério de ferro, você começa a esbarrar aonde? No custo operacional. Então, algumas mineradoras tendem a diminuir a sua atividade e algumas também acabam fechando seus negócios. Ela não suporta operar diante de uma cotação muito baixa. E é por isso que é legal a gente sempre trabalhar com a questão de equilíbrio. Será que cai até 80? Será que vai cair tanto quanto caiu nos últimos trimestres? Será que vai ficar um pouquinho mais normalizado em 100 dólares? Como que estão sendo feitos os contratos e a política de hedge da CEMIN? Será que ela está conseguindo se proteger ante essa volatilidade? Tudo isso você vai ter que avaliar com o tempo, tudo bem? E o mesmo vale para a cotação do dólar, mas aqui eu talvez me arrisque a falar um pouquinho mais. Dinâmicas relacionadas aos juros, e eu estou falando aí da taxa básica de juros dos Estados Unidos e nesse caso do Brasil, elas são muito fortes na questão do câmbio. Nós estamos diante de um início de um ciclo de redução da Selic e não sabemos lá como é que os Estados Unidos vai se comportar nos próximos trimestres, mas o negócio está complicado. Então eu não enxergo nenhuma melhora daquele lado e aqui no nosso país talvez isso continue acontecendo, essa queda. São várias considerações que você precisa fazer, mas uma delas é que é muito provável que essa cotação do dólar ela comece a cair menos, tá? Não estou prevendo nada, não. Só estou falando que é mais provável que ela fique estagnada, porventura até suba um pouco o câmbio, e se for cair, vai cair pouco. Eu estou lidando com as informações que eu tenho hoje, na data de hoje. Tudo bem? E frete marítimo é aquela grande incerteza, né? Ainda bem que é um componente pouco relevante, que o pessoal pode fechar o canal de Suez, pode fechar ali, fazer uma greve em algum porto, etc. e tudo mais. Mas em relação à cotação do minério de ferro e do dólar, eu espero que eu tenha mostrado um pouquinho mais para vocês que vocês tenham mais argumentos em fazer as suas próprias projeções. Combinado? Falando então da parte final do nosso vídeo, pelo menos a apresentação dos resultados, os investimentos. Eles tiveram, sim, um aumento em relação ao trimestre anterior e uma queda suave em relação aos últimos 12 meses. Me preocupa? Não. Na parte de perguntas e respostas que nós faremos um resumo aqui nesse mesmo vídeo, então não desiste, aguenta lá que você vai ter informação única aqui entre outros youtubers.
a gente enxerga que esses investimentos terão um comportamento previsível no segundo semestre. E está tudo certo, está tudo dentro do cronograma, principalmente aqui em relação à expansão do negócio, a famosa P15, que tende a trazer enormes resultados para a Semin. E se você quiser entender o quão ambiciosos eles são, eu vou deixar como sugestão um vídeo de introdução a essa empresa que eu fiz há algum tempo para vocês, tá bom? E o que acabou impactando aí o capital circulante líquido, que é um assunto mais específico, não vai ser o nosso foco do dia de hoje, ele foi o principal responsável na questão de contas a receber. Então esse quesito acabou tendo uma grande modificação diante do cenário que a gente está vivendo hoje das cotações que eu acabei de falar com vocês, e as outras métricas, estoque, fornecedores e outros, ficaram praticamente estáveis. Então era uma queda esperada, sem grandes sustos. Não é o que a gente gosta, mas sem novidades. E esse talvez seja um dos grandes pontos que me fazem aumentar minha posição em Semin. Não sei quando isso vai acontecer, mas eu fico confortável com uma estrutura de capital muito saudável. Eles têm 7,8 bilhões de reais em caixa, o suficiente para pagar 14 anos de dívida. Então, assim, né, enquanto a gente olha para o lado algumas empresas que estão muito enforcadas, porque tem grandes parcelas a serem pagas no curto prazo, Semin está nadando de braçada, ela está muito saudável nesse aspecto. Tanto que a alavancagem, em alguns momentos dos últimos trimestres, chegou a ficar negativa. E o que isso significa dizer? Considerando tudo que ela tinha para pagar, ela ainda conseguia sobrar mais em termos de caixa. Deu para entender? Esse motivo também ele é fundamental porque nós temos uma questão aqui de estrutura societária, que eu também vou falar para vocês daqui a pouquinho, que envolve o assunto que a gente mais gosta, que é dividendos. Para fechar então o balanço trimestral, o fluxo de caixa livre, que para mim é uma das melhores métricas para você poder acompanhar como é que está a saúde da empresa. Lembrando que esse conceito é um pouquinho menos explorado quando a gente vai fazer alguma abordagem aqui superficial. Caso você tenha curiosidade de entender o que é fluxo de caixa livre, como é que ele é criado, da onde que ele é calculado, o que é o operacional, financiamento, investimento, qual que é a diferença dele para o lucro, porque muita gente às vezes gosta de olhar só para o lucro, né? Outros olham para o EBITDA com o pé atrás. Enfim, eu posso entrar com detalhes nesse assunto, mas eu vou pedir, por favor, para você deixar aqui o comentário colocando o seu interesse de assuntos mais teóricos. Em linhas gerais, vamos falar aqui brevemente que o fluxo de caixa ele aumentou muito brevemente, muito sucintamente, mas isso é saudável sim, considerando as outras variáveis importantes, que é o operacional, o financeiro e também o quesito de investimentos. Tudo bem? Fechamos, tá? Agora a gente vai falar outras informações extras e no final eu vou fazer um pequeno consolidado das perguntas e respostas realizadas durante o evento, trazendo ali os principais pontos que eu acho que é importante que você fique sabendo. E lá, para fechar com chave de ouro efetivamente o vídeo, falaremos o que o AGF+, a plataforma do AGF+, entende sobre esse negócio em relação ao preço, se vale a pena comprar ou não. E sempre bom lembrar que o nosso projeto aqui, o Vida de Acionista, mantido pelo Mike, que é o nosso editor, e eu, aqui que faço os estudos, e que atualmente eu fui aprovado como analista CNPI há poucos dias, nós não temos aqui grandes rendas, tá? O YouTube, infelizmente, ele não remunera tão bem a gente. Então nós temos um programa aqui de doação, que é o Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar se você tiver interesse. E é um valor automático que vai ser cobrado de você, caso você entenda que isso vale a pena. E colocamos ali valores mínimos, tá? De R$6, mas você pode doar valores maiores se você tiver interesse. Gosto desse tipo de iniciativa porque a gente consegue melhorar os nossos equipamentos, melhorar as nossas análises. Eu posso, por que não, participar de alguns eventos presencialmente e trazer informações mais próximas para vocês e, inclusive, está no nosso escopo começar a fazer uma certa reserva para organizar algumas visitas nas empresas. É claro que isso não é tão simples assim. Envolve uma série de burocracias, uma quantidade mínima de pessoas, uma agenda compatível, mas nós queremos, a partir dos próximos meses ou até dos próximos anos, colocar alguns vídeos mostrando a empresa por dentro. Tudo dentro da questão de sigilo, né? Nem tudo pode ser mostrado. Mas também para fechar aqui esse pequeno descanso, nós temos um grupo do WhatsApp em que vocês têm contato direto comigo todos os dias e eu respondo praticamente todas as pessoas no grupo e principalmente no privado. Você pode entrar em contato comigo ou com o Mike e a gente te ajuda dentro daquilo que a gente tem competência. Tá certo?
Vamos lá, informações que eu gosto aqui de trazer em relação a Semin. Da sua estrutura societária, o que eu gosto de olhar? A controladora, a CSN Siderúrgica, ela tem 80% das ações. E sabe do que ela gosta muito? Ela gosta de dividendos. E se eu puder ficar do mesmo lado que o controlador e toda vez que ele solicitar dividendos eu seja beneficiado, cara, eu tô feliz, tá? Então, realmente, esse dado ele é importante, porque quem conhece a CSN sabe que ela até precisa de dividendos robustos. E eu estou enxergando hoje Semin como uma grande provedora desses recursos. Em relação ao histórico de dividendos, infelizmente ele é curto a partir de 2020, por motivos óbvios, que foi quando nós tivemos ali o processo de IPO, né, da Semin 3, mas tivemos ali uma distribuição em 2021, no mês 8, no mês que nós estamos, e também tivemos no ano de 2022 pagamentos no mês 11. O que eu estou pensando em relação a essa inconstância ainda, né, infelizmente falando, dos dividendos? Na minha percepção, há sim uma possibilidade real de existir dividendos para a gente nesse segundo semestre. E esse é um dos motivos de eu colocar a empresa no radar. E outro dado que eu gosto de trazer para vocês aqui é a percepção de como é que funciona o dinheiro que entra na empresa e o dinheiro que sai, ok? Se vocês forem olhar os custos operacionais, as despesas, toda saída de dinheiro da empresa vem em reais. E praticamente toda a sua receita vem em dólares. Ou seja, nós somos beneficiados nesse contexto quando há uma valorização do dólar. Se você estiver enxergando uma desvalorização do dólar, como é o que está acontecendo no dia de hoje, infelizmente essa vantagem se apresenta como uma pequena desvantagem. Faz parte da vida, pessoal, não tem como, né, encontrar algo perfeito. Mas vamos lá? Desde 1994, quando nós fizemos a paridade do dólar e do real, de lá para cá, nós tivemos uma depreciação do real. Então, pensando em longo prazo, eu não acho, tá? Sinceramente falando, que o nosso real ele vai continuar valorizando. Isso como tendência de médio e longo prazo. Eu acho que a perspectiva maior é que continue o seu movimento dos mais de 20 últimos anos. Então, empresas que têm essa dinâmica de exportação, exposição ao dólar e custos e despesas relacionados em reais, me agrada. Não precisa ser uma carteira 100% nesse sentido, mas ter alguma empresa que se beneficie disso, talvez possa ser considerado como até uma diminuição da volatilidade da sua receita vinda de dividendos no longo prazo. Né? Ficou um pouco complexo, mas eu acho que deu para entender. Agora vamos entrar na parte de cálculo que eu gosto bastante de fazer, sempre baseado em duas grandes premissas. Dados oficiais, e eu estou lendo aqui o Estatuto Social de Semin, em que eles falam que o dividendo mínimo obrigatório é de 25%, em linha com a lei das SAs, né? Mas a gente vai ver na prática se isso acontece mesmo ou não, e também com a nossa realidade atual, como é que foi o primeiro semestre de 2023, e também sempre considerando ali o histórico, né? Então, fatos do passado, fatos do presente e alguns dados oficiais relacionados à política de dividendos. O que aconteceu? Nós tivemos R$1 bilhão, isso é fato, no primeiro semestre. Ótimo. Qual que é o payout histórico da empresa? Lembra que eu falei que a sua controladora gosta muito de dividendos? É por isso que o seu payout ele é elevado, de 80% a 100%, embora lá no documento esteja escrito 25%. O total de ações aqui, e até um abraço para o Danilo, que faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp, ele me corrigiu em relação a essa informação. Isso aqui também é um dado oficial, então veja pelas nossas premissas que eu não estou considerando nada absurdo. E pegando um pouquinho da história, o que eu achei legal? Olhar todo o lucro líquido desde 2017, isso são dados do site do RI, e aí eu coloquei a média, tá? E esse valor fechou em 3,3 bilhões por ano. Então vamos lá. Se nesse ano nós já tivemos 1 bilhão em 6 meses, pensando num cenário de repetição do que aconteceu brevemente, nós teremos 2 bilhões, ainda abaixo da média histórica. Eu acho que a empresa está crescendo, mas vamos trabalhar agora com essas pequenas oscilações aqui de resultados. Considerando que Semin 3 hoje está 4,21, que é a cotação atual, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, nós temos esse cenário. Vamos colocar ali, conservador demais, 2 bilhões de lucro. Um payout que não é recorrente. Ele é acima do que está escrito no estatuto, porém abaixo do que tem acontecido historicamente. Margem de segurança, lembra? Uma gordura extra. Nós fazemos essa multiplicação, o lucro líquido pelo payout,
e também dividimos pelo total de ações. Você vai chegar aí no dividendo projetivo, com asterisco, porque isso aqui é uma pequena projeção minha, tá? De 18 centavos. Na hora que a gente coloca os 6% do Barsi, né? Ele quer sempre 6% no mínimo por ano. O preço teto seria R$ 3,00. O nosso dividend yield desse período, considerando os preços atuais, é de 4,33. Ruim, atenção, por esse estudo não vale a pena comprar. Tudo bem? Agora vamos ser um pouquinho mais razoável, vamos melhorar esse cenário modificando uma variável que é o payout. Mantido então todas as outras premissas, vamos aumentar o payout para algo que acontece historicamente. O DPA projetivo ele já aumenta para 29 centavos e o preço teto também já fica bem mais interessante, 4,86. Temos, portanto, comprando a 4,21, quase 7% de dividend yield. Opa, gostei. Gostei, já ficou dentro daquilo que a gente coloca como meta mínima. É uma empresa cíclica, ok. Não é uma previdenciária clássica, ok. Mas o valor aí começou a fazer um pouco mais de sentido. Mas sempre tem aquela pessoa que gosta de ser um pouquinho, né, levemente otimista. Vamos supor que a empresa consiga fazer uma recuperação no segundo semestre e volte à sua média histórica de 3,3 bilhões por ano. Como que ficaria essa conta? Apenas alterei o lucro líquido, né, pegando a média então dos seus últimos 5 anos, mantive a política atual de pelo menos 80%, em alguns momentos foi até maior, há ainda uma margem de segurança aqui, chegamos então num DPA, dividendo por ação projetivo, de 48 centavos, o que nos preços atuais nos traz quase 11,5% de dividend yield. Ficou muito bom, pelo menos olhando esse estudo. Algo impraticável, algo ok e algo muito bom. Não conseguimos prever o futuro, mas com essas análises, com esses argumentos, eu quero que você consiga desenvolver as suas próprias premissas. Ajuste os seus valores. Coloca aí um payout de 100%, por exemplo, com um lucro de 2 bilhões. O AGF+, por exemplo, na plataforma, eles estão projetando, de acordo com dados da Bloomberg, um consenso de mercado, eles estão cogitando 2,3 bilhões de reais. Como é que seria essa conta? Deixa aí como exercício caso você queira praticar esse tipo de racional, ok? Agora vamos falar de alguns pequenos insights da parte de perguntas e respostas que aconteceu na teleconferência. Começando pela execução de CAPEX. Mas antes de continuar, só para a gente deixar bem claro aqui, tá? CAPEX está relacionado àquele dinheiro que a empresa acaba gastando com aquisição de máquina, que faz parte do seu processo produtivo, não tem jeito, né? E não confundir jamais com OPEX ou OPEX, que está muito mais relacionado à manutenção dessas máquinas, desses bens de capitais que ela porventura tenha para suas operações. Tudo bem? Então, eles já deixaram claro como promessas. Haverá uma atualização no timeline, ou seja, no planejamento aí para os próximos meses. Aumentará, sim, o CAPEX em relação ao segundo trimestre de 2023. Para 2023, nós teremos aí um total de dispêndio de 2 bi e para 2024 um aumento para 3 bilhões. Então, isso daqui vai acabar consumindo um pouquinho daquilo que poderia ser o nosso dividendo. Mas se tiver ali uma execução de CAPEX que seja suplantado pelo seu crescimento em termos de lucro, tá tudo bem. Eu não vou ficar nem um pouco preocupado, porque a gente vai conseguir manter o nosso dividendo muito desejado. Eles vão continuar com o guidance de 2023, lembrando que algumas empresas acabam publicando esse documento, que é como se fosse uma projeção, com várias aspas aqui, tá? Com muitas aspas mesmo, uma promessa daquilo que eles vão conseguir conquistar naqueles 12 meses. Geralmente, a Semin ela não consegue atender o seu guidance, tá? Isso aconteceu, infelizmente, em alguns anos, mas esperamos que isso se reverta, né? E eles possam cumprir aquilo que eles estão prometendo. Em relação à rede atual, que eu acabei citando brevemente lá no início do vídeo, hoje eles têm algo próximo a 1,1 milhão de tonelada, com um preço médio do minério de ferro a 124 dólares. Então, raciocinando aqui rapidamente, eles têm alguns mecanismos financeiros em que eles conseguem ter essa vantagem da oscilação do minério de ferro. Hoje ele está custando mais ou menos uns 100 dólares, mas eles têm uma trava ali de 1,1 milhão de toneladas no preço de 124 dólares. Ou seja, isso
pode trazer um resultado para eles positivo de 20 milhões. Entendeu? E também para finalizar aqui, como a gente falou um pouquinho sobre compras de minério para poder revender, eu quis trazer aqui a perspectiva que eles têm em relação a essa dinâmica. Do volume vendido em 2023, no primeiro semestre, nós tivemos ali 1/3 praticamente, eles compraram para revender, tá? Então, de tudo que foi vendido, 1/3 eles tiveram que comprar. E 2/3 eles produziram efetivamente e venderam para os seus clientes. E eles estão esperando um volume de compras menor no segundo semestre, algo próximo a 30% ou menos. E proporcionalmente falando, nós temos aqui uma produção própria a ser vendida maior. Qual que é a grande sacada disso aqui? Quando você compra um produto por 100 e vende por 120, você lucrou 20 reais, correto? Quando você produz essa mercadoria, esse produto, né? Você acaba tendo um valor bem mais baixo de 100 reais. Talvez 70, talvez 60, talvez 90. Vamos colocar aqui como 90 reais, tá? É o seu preço de custo total, etc. Você vai vender por 120. Então, quando você vende algo que você está produzindo, a sua margem de lucro, geralmente, ela tende a ser maior. Isso tende, então, a favorecer os resultados no segundo semestre nessa ótica aqui, ok? O que o AGF tem falado, então? Em termos de valores, eles estão sugerindo um preço teto projetivo para este ano de 2023 de 5,41. Lembrando que a cotação está em 4,21. Isso aqui é muito importante enfatizar, tá? É uma plataforma muito boa, muito completa, eu gosto, eu uso e recomendo, tá? Por quê? Porque ela traz para você uma série de valores e de informações de uma maneira automatizada e organizada para que você tome a sua decisão de investimento, considerando todo o seu estudo prévio, de alguma maneira mais sensata, com mais tranquilidade. E geralmente ela consegue te economizar muito tempo de estudo e de pesquisa. Por isso que eu acho que é bacana, porque geralmente as pessoas não têm tanto tempo assim para poder investir, mas precisa, né, focar um pouquinho ali nesse quesito da vida. O AGF+ surge ali como uma oportunidade de poder te ajudar. É uma plataforma que você pode testar por 30 dias de graça, e se você quiser fechar o plano anual, com o meu link você tem 20% de desconto. E só para a gente fechar, tem um cálculo aqui que eles fazem, e fica até como provocação para quem gosta de treinar esse tipo de conta. Eles estão projetando ali 2,3 bilhões de reais de lucro para o final deste ano. Se você quiser chegar nesse valor, eu proponho que você pare o vídeo, volte lá naquela parte que nós fizemos as nossas projeções, os nossos cálculos, e veja se você consegue chegar também nesse valor que eles estão enxergando. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.